Você quer começar a investir em 2021, mas está perdido e não sabe por onde iniciar? Seus problemas acabaram! Nesse vídeo eu vou te falar 3 dicas importantíssimas para você começar a investir em 2021 e já da forma correta. Mas antes de te explicar como tudo isso funciona, vinheta na tela! Se você quer começar a investir, mas está perdido, não sabe muito bem por onde começar, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar dica por dica e vai te ajudar com toda certeza. Mas antes de começar, eu tenho que te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, é rapidinho, ative as notificações para saber quando tiver vídeo novo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo vai ser relevante para você e para outras pessoas com perfil parecido. Dica número 1, se você quer ser um investidor, a primeira coisa que você tem que pensar é: preciso ajustar minha planilha ali de despesas e receita? Sim, minimamente você precisa se organizar para saber se você realmente consegue ter uma sobra ali do que você ganha e do que você gasta para usar esse dinheiro e aí começar realmente a investir todos os meses, porque a constância dos seus aportes nos investimentos é essencial para um resultado interessante no longuíssimo prazo, que é a tese que eu defendo de investimentos. Não adianta você investir um mês e depois ficar 6 meses sem conseguir investir, aí você consegue mais um mês, daí fica mais 4 sem investir. Não, o jeito certo é organizar a sua parte financeira, despesas e receita, para que todo mês, no mínimo 10%, você tenha para fazer os seus investimentos. Então, se organize em relação a isso. Tem gente que consegue 20%, 30% ou até mais. Então, o primeiro passo sempre é: tenha uma planilha básica onde você consiga anotar todos os seus gastos, sua receita e fazer essa conta funcionar. Dica número 2. Vamos pensar agora em reserva de emergência. Esse conceito muita gente sabe, mas algumas pessoas ainda ignoram. O que é a reserva de emergência? É o seu custo fixo mensal de vida multiplicado por 6 meses ou às vezes mais até. Tem gente que gosta de deixar 1 ano de reserva de emergência. Por quê? Porque se acontecer uma tragédia, como foi, por exemplo, a pandemia em 2020, e aí muita gente perdeu 100% da renda, ou outros perderam 10, 20, 30, 50%. Enfim, boa parte da população teve sua renda afetada, principalmente nos primeiros meses ali de pandemia. Então é muito importante que você tenha uma reserva de emergência, pelo menos 3 meses que seja ali do seu custo fixo de vida, porque você tem que estar preparado para os imprevistos, porque na verdade eles são previstos. Sim, a gente não sabe quando eles vão acontecer, mas em algum momento imprevistos tendem a aparecer. Resumindo, tenha a sua reserva de emergência antes de começar a pensar em investimentos em si. Não negligencie realmente seus riscos. E a dica número 3, importantíssima, fundamental, quando de fato você já organizou ali suas despesas e suas receitas, já montou a sua reserva de emergência e aí de fato você vai começar a investir. O que é a primeira coisa que você precisa saber de mais importante? Diversificação de verdade que eu falo. O que é essa diversificação de verdade? Você precisa ter várias classes de ativos. O que são classes de ativo? Não estou entendendo. Calma, sapequinha, vou te falar. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, metais preciosos como ouro, por exemplo, criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo. E aqui mesmo no canal você encontra outros vídeos eu falando sobre Bitcoin, você encontra vídeo explicando como funcionam os fundos imobiliários. Mas por quê? Por que é tão importante a diversificação se eu focar em boas empresas? Porque ninguém consegue prever o futuro, sapequinha. Sim, ao mesmo tempo que o Bitcoin, por exemplo, pode se valorizar muito ao longo de 2021, as ações e os fundos imobiliários podem acabar caindo por algum motivo, enfim. E às vezes o contrário também, o Bitcoin se desvaloriza, mas você tem uma parcela grande ali em ações, em fundos imobiliários, em ativos no exterior, que é importantíssimo também. Você não depender só do Brasil dar certo, você precisa ter uma parte considerável dos seus investimentos em dólar, né? Em ativos no exterior no geral, mas principalmente nos Estados Unidos, que é disparado o maior mercado do mundo. Antes que você pense, pô, mas eu nem comecei a investir, ele tá me falando de investir no exterior, pô, que coisa complicada e tal. Calma, presta atenção. Na verdade, até pela Bolsa Brasileira você consegue investir em ativos no exterior, pelo menos através dos BDRs, que são aqueles recibos de ativos no exterior. Então você consegue, por exemplo, investir no Facebook, investir na Disney por um BDR, que são esses recibos.
Então, se você não quiser abrir uma conta numa corretora americana, que vale dizer também é bem simples, hoje em dia tem corretora que você consegue inclusive falar em português, com todo o sistema da corretora em português, como a Avenue, como a Passfolio, enfim, hoje está muito mais simples. Mas se por algum motivo você achar complicado e não quiser investir numa corretora americana, você pode, com todas as desvantagens que existem, né, em relação aos BDRs, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas é sim uma possibilidade de investimento mais simplificada, digamos assim, que acho importante também você fazer. Então você já começa do jeito certo. Esse é o grande conselho que eu tenho para te dar. Já comece do jeito certo, diversificando entre várias classes de ativos, setores diferentes, segmentos diferentes, às vezes dentro do mesmo setor. E é isso. Seguindo essas dicas, pelo menos essas 3 principais, você já vai começar a investir do jeito certo e assim, aos poucos, vai moldando ali sua estratégia como investidor de longo prazo, que esse deve ser o seu grande objetivo, montar uma carteira de investimentos focando para na sua aposentadoria daqui 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, você não dependa do governo para pagar aquela sua aposentadoria, que o INSS a gente não tem ideia como é que vai estar daqui 20, 30 anos. Então não dá para depender deles, inclusive pensando num valor que deve ser muito pequeno daqui a algumas décadas. Enfim, o recado de hoje era esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, é rapidinho, não te custa nada. Se não gostou, não me enche os pacová, vai reclamar lá no Procon, certo? Mas é isso, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Não existe atalho, até a próxima!